era sempre a mesma coisa. O loureiro é para 6 meses. Na verdade, eu meti um pouco aqui na minha cabeça, o loureiro é muito efêmero. Afinal, e na altura, eu penso que a experimentação era feita, podia-se dizer que era de uma forma desordenada. Toda a gente investigava, as universidades, as comissões vitivinícolas, mas também agora passamos ao contrário. Agora não se faz praticamente nada. Não é? As comissões vitivinícolas só se dedicam praticamente à promoção. Não tem nada de mal, a promoção é muito importante, mas também a experimentação e o conhecimento é importantíssimo para isto. Porque às vezes há a noção que já está tudo... Eu vejo muitas vezes as pessoas, isto é energia da viticultura, já está tudo... Já sabemos tudo isso, agora o que é preciso é vender, é promover. E eu acho que não, acho que vou estando atento ao que se vai passando também em outras universidades do mundo, dos países vitícolas, e realmente eles continuam a trabalhar imenso. E ainda bem há pouco tempo eu até pensei que os americanos eram um bocadinho assim, desculpando o termo, mais quadrados, mas não são nada, não é? Os grandes livros sobre, por exemplo, solos e estudos de solos estão na mão deles, eles fazem coisas, são as autênticas minhocas disto, não é? Mas pronto, mas sobre o loureiro, que é hoje que nos chama aqui, a ideia generalizada é que o loureiro envelhecia mal. E na verdade, ao longo destes anos, eu cheguei quase à conclusão, eu estou muito focado também no alvarinho, mas cheguei quase à conclusão que o alvarinho envelhece bem, eu não sei se o loureiro não envelhece ainda melhor. Mas nunca consegui perceber o porquê desta questão, porque toda a gente tinha uma ideia que o loureiro é para 6 meses. Eu penso que talvez na altura que se estudava muito as tecnologias que estavam em voga, das enzimas, da extração e daquela coisa toda, e estudar os aromas e aquilo tudo, eu penso que eles diziam isto porque realmente ao fim de algum tempo alguma parte aromática vai à vida. Desculpa, o termo mais... desaparece. Mas coisas que isso é como nós na vida, não é? Quando temos 18 anos temos uns atributos, quando temos 40 perdemos uns, ganhamos outros, e portanto o que interessa é envelhecer bem, não é? O loureiro, na verdade, envelhece mesmo bem. Mas pronto, isto foi sobre o primeiro contacto que eu tive com o loureiro. Claro, depois tive uma casa de vinho verde, grande, onde se fazia, para além do loureiro, também se fazia outras castas. E confesso que ainda tinha aquele preconceito, digamos, da efemeridade do loureiro. Nos anos 90, mais para o final dos anos 90, quando comecei já a fazer mais vinhos por outros lados, estive metido num projeto, até há bem pouco tempo, até 2019, que é bem daqui do Val do Lima, que é a Quinta do Amial. Portanto, perdoem-nos que estão aqui também, que são produtores, mas realmente a Quinta do Amial traduziu o Val do Lima, o loureiro, para lá das fronteiras e fez chegar o loureiro, digamos, aos grandes conhecedores e àqueles que escrevem sobre vinho no mundo. Não é? Portanto, teve um papel bastante importante e continua a ter agora com outra estando na propriedade do Esporão. Aliás, há pouco tempo vi um trabalho que eles fizeram também sobre os solos, muito interessante também. Não é? Mas este caso aqui de sucesso, confesso que não teve só uma componente. E agora falo um bocadinho aqui do Amial. A componente, até posso dizer que a componente vitícola não seria nada do outro mundo. Não é? Mas a componente enológica ia-se fazendo, íamos tentando transcrever ou traduzir um pouco aquilo que ele produzia. Na altura íamos fazendo por parcelas, conhecíamos mais ou menos as parcelas da quinta, mas depois teve uma componente, a tal componente de promoção, que foi muito bem feita, pela família Araújo, neste caso por Pedro Araújo, que fez um belíssimo trabalho, porque isto nós podemos fazer os melhores vinhos, com as melhores uvas, com as melhores tecnologias, mas depois fazê-los chegar, aí é mais difícil, é um caminho, e ele fez isso bem, em prol da empresa dele, mas também em prol da região. Penso que hoje é um marco, aliás, quando as pessoas, e eu também produzo loureiro, mas confesso que quando se fala de loureiro,
fala-se da Mial. E acho que acabou também por ser uma locomotiva para o resto. Aliás, hoje o meu trabalho também no Loureiro, e o que vou fazendo agora, no fundo, é traduzindo aquilo que fez a sub-região de Monção e Melgaço. Confesso que dentro destas sub-regiões, com todos os pecados por aí fora, mas é que vai mais à frente. Mais à frente em termos de reconhecimento dos vinhos, e o que eu pretendo também é que o Loureiro também chegue a esse patamar. E, aliás, o patamar, que patamar é esse? É quando nós, se quisermos ir a exame, e dizer como é que vamos a exame? A exame vamos da seguinte forma. Alguém nos perguntava quantos vinhos acima de 30 euros têm a região. Então vamos prová-los, vamos ver se vale. Quantos vinhos nos apresentam com mais de 10 anos e em bom estado? Bom, conseguimos arranjar 20. Portanto, isso é que mostra o exame que é preciso fazer. Aliás, eu costumo dizer isso, quando se progredirmos de sub-regiões, passarmos para DOs, que eu penso que é um caminho. Eu costumo dizer que o caminho que fez Monção Melgaço foi um caminho ao contrário do que fez, por exemplo, o Alentejo. O Alentejo criou as denominações de origem de cima para baixo, administrativamente. Eu acho que elas têm que ser criadas de baixo para cima, ou seja, perante o material que já existe, vamos já avaliar se vale ou não vale a pena. Continuo a pensar que uma região, a região dos vinhos verdes, como sabem, está num período em que estão a avaliar, fazer uma classificação de vinho superior, vinho verde superior e outro vinho. Pronto. Eu acho que o vinho verde tem esse problema que é, já, o facto de já se chamar vinho verde é bastante enigmático e depois ainda leva a estas criações. Esta criação do superior eu sou completamente contra. Quando nós criamos uma coisa que é superior, significa que o resto vale menos. Mas acho que a passagem da parte administrativa de regiões, de sub-regiões, que acho que sub já é mau por si, sub parece uma coisa abaixo, não é? Passar para DOs, quando elas valerem, acho que é crescer. Eu sou um bocadinho contra a malta mais do marketing que diz, mas em Portugal, não Portugal é conhecido, vai ser conhecido o Lima, o Monção Melgaço, é errado isso. Não é? Aliás, nós podemos dizer que em Monção Melgaço, hoje os países da Escandinávia, quando fazem os seus telhas, põem Alvarinho e Monção Melgaço. Ou seja, para os concursos. Isso é muito interessante mesmo e muito importante. Portanto, não é pensar que nem Portugal é conhecido, quanto mais isto e aquilo. Acho que isso é muito negativo. Não é? Acho que a questão da denominação é sempre importante e nas grandes regiões do mundo existem denominações, não é preciso ter mais. Não é preciso, claro, que há outras regiões que têm Borgonha, fez os primais, fizeram as imagens, fizeram aquilo tudo, mas a gente tem que começar por algum lado também. E pronto, agora, o que é que eu fiz aqui no Val do Lima? Eu estava muito focado no meu negócio em Monção Melgaço e à medida que fui crescendo achei que também não podia crescer só com produção adquirida, mas também com produção própria. E na verdade arranjei aqui um bico de obra, muito trabalhão, porque neste momento, entre vinhas, o que gerimos de vinhas significa que são 130 hectares. É uma boa dor de cabeça, mas é uma boa dor de cabeça. Não é? Portanto, comecei mais a crescer em termos de Monção Melgaço, mas aí as propriedades são nossas. Mas aqui no Lima, na verdade, hoje reestruturei 6 quintas que estavam decrépitas, no fundo. Como sabem, foram estas quintas que foram a locomotiva dos vinhos portugueses em termos dos produtores. Mas depois houve uma queda, não vale a pena daqui a razões porque é que aconteceu, mas aconteceu, que chegaram ao seu expoente máximo em termos de conhecimento, vinhos de quinta, e depois faltou aqui alguma sustentabilidade da parte, quer vitícola, quer mesmo comercial. Não é? Mas reestruturei à volta de 6 quintas, no total de 60 hectares, não tudo ao Loureiro, tenho algum alvarinho, para perceber também como é que funciona o alvarinho fora daquelas montanhas, não São Melgaço, como é que foi aqui com esta influência atlântica, que agora está muito na moda, não sabem, o Loureiro tem que aproveitar isto, porque agora há 2 palavras-chave no mundo do vinho, Atlântico e mineralidade. São as 2. E, tudo que não for mineral não passa, não é? E é curioso já agora, porque
quando se fala de... Eu acho que eu e uns colegas meus andámos à procura, temos que dar já uma definição para a mineralidade. Toda a gente fala... Eu fui a uma apresentação de uns vinhos, confesso que eram uns xaropes, mas eram muito adocicados, não sei o quê, e o enólogo dizia, isto é muito mineral, muito... Epá, mineral, isso é que será mineral, não é? E houve uma pessoa que nem é enólogo e disse uma definição, pá, eu acho que vou arranjar uma definição para isto, uma vez para todas, para o que é mineral. Até um candidato a Master of Wine, que é o Raul Ribadá, disse, sabes o que é mineral? No caso dos vossos vinhos, loureiros e alvarinhos, é deixarem o vinho aquecer. Se ele ainda não tiver a frescura, é que isso é a mineralidade. Não está muito fora disso. Claro que alguns maluquinhos pensam que a mineralidade vem através de coisas que vêm através das raízes. E a gente lá tem que explicar que o solo é a influência, não é direta, mas é indireta sobre a planta, aquela filosofia toda. Bom, mas então eu reestruturei essas quintas, no fundo, a maioria, 80%, 85% é loureiro, e no fundo hoje até tenho um problema, quer dizer, não consigo traduzir a produção em garrafas. Não é? Enquanto no alvarinho sou ligeiramente deficitário, portanto tenho que adquirir algumas uvas, no loureiro sou excedentário. Mas algumas coisas que eu fui aprendendo sobre o loureiro, uma delas é que realmente envelhece muito bem, tem, isso há uma questão aqui mais para os nossos cientistas que tem a ver com o seguinte, na Quinta do Amial havia aqui outra quinta que era do JP, o JP com o engenheiro Francisco Alves foi talvez nos anos 80, estava há 20 anos à frente de toda a gente. Não sei se era na viticultura só, mas era em tudo. Estava na promoção dos vinhos. E eles não despontavam, tinham um horror a despontar. Tentar perceber, mas porquê? O horror a despontar, que tirava os aromas. Despontar. Mas depois tinham que despontar para passar as máquinas, depois ainda era pior. Tirava aquela massa verde toda e ficavam as uvas só com as folhas velhas ali. Mas consegui perceber realmente o que era muito importante, é que, mas isso aplica-se ao loureiro, eu acho que se aplica a quase tudo. Os cachos têm que estar, na minha opinião, depois está aqui o professor Rogério da Fisiologia, mas se os cachos estiverem, isto parece um paradoxo, que é, ao mesmo tempo, arejados, como um microclima, se quisermos uma linguagem mais, mas protegidos. Isso é, para mim, traduz-se, em termos depois do vinho e das uvas, de uma forma... eu vou fazendo alguns ensaios meus, e é muito no género... Vou dar aqui um exemplo. Eu sou um bocadinho anti-esteiras de escolha, mesas de escolha. Acho que aquilo é um desperdício de dinheiro, não é? Porque eu dou sempre o exemplo. Então, se eu tiver duas varas, uma atempada e outra, eu já fiz isso. Vinhos de varas atempadas, o cacho da base e outro cacho. Vinha da vara semi-atempada, um da base e outro cacho. Temos 4 vinhos diferentes. Mas se eu meter esses 4 cachos em cima de uma mesa, como é que eu escolho? E quando estou a falar agora de parcelas, é um trabalho que nós fazemos muito, que é... Aliás, nós, em tempos, e eu lembro na Quinta Lourosa, até se fez um trabalho, foi fazer só vinho na metade da vinha, os melhores cachos, e depois vinho mais os outros, mais tarde. E por acaso concluímos uma coisa, o melhor é apanhar primeiro os melhores, não, fizemos ao contrário, primeiro limpar os piores e deixar os melhores. Mas não, depois a conclusão foi, não, primeiro apanha-se os melhores e depois deixa-se os outros. Isto se aplica ao loureiro, aplica-se também ao alvarinho e no geral, não é? Mas realmente, aquela história dos cachos, também mais postos ou menos postos, nós fazemos também microvinificações para o nosso conhecimento e realmente são vinhos diferentes, não é? Assim como, e hoje vamos fazer uma prova, eu não trouxe PowerPoint, trouxe os vinhos desde 2005 até agora de Loureiros para a gente provar. Mas já estava a comentar aqui uma coisa com o professor, que era,
ao fim de muitas provas que nós temos feito, provas verticais, temos concluído também uma coisa que é o seguinte. Os anos em que há melhor evolução dos vinhos, aqueles que têm maior longevidade, é quando lá o tal índice de frescura, tal índice do somatório das temperaturas mínimas durante o ciclo durante o período de maturação, são mais baixas. Portanto, isso também nos dá Isto estou eu a falar de coisas muito mais genéricas, não é? Depois, estas coisas terão que ser estudadas, não sou eu que as vou estudar, é porque nós temos que fazer outras coisas, não é? Mas realmente, pronto, isto são aqui algumas considerações. Eu acho que do ponto de vista vitícola, a casta, em termos de adaptação aqui, está ótima. Aliás, nós temos algum loureiro de Monção Melgaço que é, digamos, que talvez as amplitudes térmicas sejam maiores, mas a diferença entre os vinhos de lá, e se quisermos considerar até mesmo os do Rosal, do Loureiro, com os do Lima, o que é mais frescos, estes são muito mais frescos. Por exemplo, se considerarmos alguns que existem ali na zona de Valença, já dentro do Monte Faro para lá, mas que há ali algumas vinhas que eu já vinifiquei, e realmente o Loureiro tem um comportamento são vinhos muito mais encorpados. Acho que aqui, onde ele se revela muito bem, é realmente aqui neste vale. E ao longo do vale, nós temos uma vinha que fica em linha reta a 1,5 km do mar, e a outra fica em Gondufo, já para lá daqui, para lá de Ponte Lima, e depois temos quer da margem esquerda, quer da margem direita. Aliás, temos uma vinha que até fica, não é em solo xistoso. As pessoas chegam lá e dizem, isto é solo xistoso, dizem solo granítico também, não é? Acho que é errado, é origem granítica, não é? Os solos é que têm as texturas é que são diferentes. Mas temos também algum com afloramento xistoso e com altitudes diferentes e mais perto do mar e mais longe do mar, permite-nos, nós verificamos e permite-nos afirmar o seguinte: há aqui uma diversidade, uma matriz que é própria do Loureiro. Eu confesso que gosto do Loureiro já com um bom equilíbrio de maturação. Não tenho problemas nenhum em dizer que este ano estão todos acima de 12,5. Mas ali entre os 12 e 12,5, com uma boa acidez, digamos que o vale permite vinhos até bem diferenciados. E do ponto de vista internacional, eu posso estar aqui a dizer, está aqui muita gente que viaja, mas que o Loureiro vai ser a próxima estrela aqui da Companhia das Castas do Vinho Verde, eu não tenho grandes dúvidas. Porque tem uma característica, ao contrário do que as pessoas dizem, que o Alvarinho é parecido com o Riesling, se há casta que é parecida com o Riesling, na sua evolução, depois no tipo de aromas, é o Loureiro. E eu faço provas em quase todo o mundo, não é? E sou sempre surpreendido, as pessoas, até quando apresento os Alvarinhos de Loureiro, estou mesmo muito surpreendido em termos. O que é que acontece? Pronto, o Alvarinho eu costumo dizer que o Loureiro sofre de ter um irmão mais velho, um primo mais velho, que tem mais notoriedade, e o Alvarinho diz mais qualquer coisa, mas na verdade o Loureiro é uma casta magnífica e do ponto de vista internacional da secura, dessa coisa da mineralidade, da frescura. A frescura é um tema que agora usaram muito aqui para esqueceram-se só que os brasileiros são os grandes consumidores. Frescura no Brasil não é o mesmo caso. É que tem piada porque há aqui nos cartazes que diz bem-vindo à frescura. E. Não. As pessoas, os brasileiros ficam mesmo incomodhados. Dizem, o que é que se passa aqui? Mas isto é mais uma visão que o mundo começa a ter sobre o Loureiro, é uma visão não tão paroquial como a nossa. Claro que nos falta ainda, digamos, nós quando estamos a conversar sobre um tema que tem a ver com o tempo. O tempo é realmente o fator mais determinante neste negócio. Não vale a pena queimar etapas, temos que as cumprir e temos que ser generosos do ponto de vista de pensar, olha, isto já não vai ser para o meu tempo, vamos fazer qualquer coisa, mas isto será já quando não estivermos cá.
Mas temos que ter também essa generosidade, não é? De pensar que, pronto, o tempo aqui é importantíssimo e digamos que por vezes estamos sempre a dizer mal, mas nós temos há 40 e poucos anos atrás, tirando o vinho do Porto, o que é que nós engarrafávamos? Nada. Embarcávamos uns contentores de vinho a granel para as Áfricas. E esse que era realmente, em 40 anos fizemos o que alguns países levou séculos, noutros tempos. Não é? Portanto, nós, o caminho está bem, a questão das castas também estão bem. Hoje só vamos falar de Loureiro, mas os tintos estão a ficar um bocadinho para trás. Digamos, o que as pessoas lá fora acham é que é... Espera, mas vocês, afinal, alguns até sabem mais que nós. Vocês tiveram uma história gloriosa de tintos e agora têm os tintos um bocadinho mais para o miserável, não é? Não me levem a mão, no geral, aliás, a minha região, o Monsanto Algaço, talvez os tintos são mais até miseráveis, não é? E onde foram mais grandiosos. Mas pronto, essa é a minha visão um pouco sobre o loureiro no mundo. Eu acho que há caminho para fazer e já agora, eu, dentro do que fazemos aqui no Lima, isso é o no que diz respeito aos preconceitos. Quando comecei a fazer vindima mecânica, comecei também no loureiro. Vamos a fazer no loureiro, vamos começar no loureiro. Isto é mesmo... não há varinho ainda não, vamos vindimar à mão. Nós praticamente fazemos 40% já de vindima mecânica e que eu aconselho a quem fizer vinhas para o futuro que as deixem preparadas para isso, porque para a mecanização quase total, porque senão estamos condenados a não ter viticultura. Não é? E já agora lanço aqui um tema que o professor conhece bem a estrutura fundiária ao longo dos séculos. Não é? É um problema ainda hoje a questão da estrutura fundiária. É preciso perceber como é que se pode dar a volta a isto. Mesmo os políticos falam que é preciso fixar as pessoas. Como é que se fixa pessoas com uma propriedade média de meio hectare? Não estou a falar só da vinha, de outras culturas. Não é? Portanto, é preciso criar. E isto vai levar tempo, mas é preciso ter os pés ao caminho. Não é? Porque tinha aqui uma questão sobre esta questão das denominações de origem. Isto parece um bicho de 7 cabeças, não é? Porque o vinho verde ainda se está só a divertir com o se é superior ou se é não sei o quê. Sempre com uma visão muito comercial. Eu acho que às vezes eu estou no comércio também, mas eu acho que às vezes o excesso da visão só comercial não funciona. É preciso também estudar e planear algumas coisas para que de uma forma harmoniosa as coisas caminhem. Não é? Não pode ser só... E a região do vinho verde tem potencial, não só, estou a falar aqui do Lima, realmente, digamos que a seguir a Monsanto Algaço é a que está mais próxima de ter dado um passo mais à frente, mas isto de criar as denominações não pode ser um bicho de 7 cabeças, não é? Às vezes as pessoas querem simplificar demais, não é? Aliás, já vimos o que é que deu a simplificação, não é? A simplificação deu naquilo que se diz o vinho. Porque é que é verde? É verde porque a região é verde, então havia vinho verde em muitas mais regiões do mundo. O facto de ser verde. Portanto, esta questão de simplificar atrapalha. Portanto, não vamos só simplificar, vamos também... E pronto, olha, sobre a questão enológica do loureiro, também não é uma casta assim tão difícil como se parecia. Parecia que era preciso ter numa redoma inerte quase, não podia apanhar oxigênio, também não é bem assim. Não é uma casta assim tão difícil de trabalhar. Digamos que, para quem está aqui na área da enologia, o oxigênio, enquanto é mosto, não é tão prejudicial. Quando depois do vinho clarificado, aí devemos medi-lo. Pouca gente mede o oxigênio dissolvido no mosto e no vinho. Perguntei a quantos produtores fazem isso. Poucos, não é? Mas é um parâmetro importante. Deve ser também estudado. E o loureiro, realmente, se for bem acompanhado, hoje vamos ver se temos aqui loureiros com mais de 10 anos, com grande capacidade de envelhecimento. Bom, eu prefiro depois ter mais debate do que propriamente, já não tenho mais nada para dizer. Ou seja, teria muitas coisas, mas penso que bati naquelas
que é o essencial, mas acho que o debate faz sempre falta aqui para pôr aqui mais qualquer coisa em evidência. Caríssimo engenheiro Anselmo. A organização deste bloco, em particular ao Dr. António Barros Cardoso, para falar mais uma vez da Casta Loureiros. Eu dividi isto em 3 partes. Falar primeiro de alguma origem e interpretação autográfica sinonímica da Casta Loureiro. Depois falar da parentalidade da Casta Loureiro e, por fim, de algum potencial cultural e etnológico da casta. Então, para começar, de facto, existem documentos que comprovam que a Casta Loureiro tem origem na zona da Ribeira Lima, portanto, no Val do Lima, que inclui estes 4 concelhos: Viana do Castelo, Ponte Lima, Ponte da Barca e Arcos de Alves. Está aqui um mapa do IVV, o catálogo das castas cultivadas em Portugal, onde se nota que a Casta Loureiro é predominante na região dos vinhos verdes, e ali, na cor mais escura, está evidenciada a zona da Ribeira Lima. O primeiro nome que esta casta levou em termos de documentação foi de douradas, uvas douradas. E de facto, Gonçalo Maia Marques o rato não funciona, eu fico meio perdido. Notou que as primeiras e mais futuras referências remontam ao século XVIII, a quando do mapeamento do mosteiro de Santa Maria de Refóios, do Lima, isto em 1770. Depois, Lacerda Lobo, em 1790, refere a Casta Loureira, em Melgaço e Vila Nova de Cerveira. Em 1822, Visconde Milharinho São Romão é o primeiro que faz a descrição da casta e das suas características organoléticas. Um pouco mais tarde, Visconde Milharinho Maior conhece a casta também como loureiro na Ribeira Lima. E depois, Bravo e Oliveira, numa obra exemplar chamada Viticultura Moderna, de 1916, início do século XX, referem esta casta apenas em 15 concelhos da região, quando a região tem 40 e tal concelhos. Arcos de Valdevez, Barcelos, Braga, Caminhas, Pozente, Felgueiras, São Melgaço, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Póvoa de Varzim, Valença, Viana do Castelo, Vila de Conde, Vila Nova de Cerveira. Eu enumero todos, porque de facto abrange a sub-região do Lima, a sub-região alguma do Cávado e também de alguns concelhos limítrofes com Espanha e da zona litoral. Portanto, até meados do século XX, a casta era conhecida mais no feminino, como loureira e não como loureiro. Agora vamos falar de uma situação, começar por aqui, uma vez que estamos dentro de uma organização, de uma associação da história da vinha e do vinho, e de facto temos umas vinhas que já são históricas e se calhar quase que já inexistentes, estão em extinção, que é a vinha mais baixa da região, que se situa nas areias das maceiras da freguesia da Coçadora, concelho da Póvoa de Varzim. Nesta região, muito próximo do mar, os campos eram instalados em forma de maceira, como vocês podem ver nessa imagem. A maceira era o local onde se amassava o pão e que tinha uma superfície e depois uns lados protetores oblíquos. Ora, semelhante a esta forma, foi a forma como montaram a vinha nessa zona litoral. Isto, devo dizer que estas maceiras estão a poucos metros do mar, 100, 150 metros do mar, e a ideia de pôr aqui a vinha foi essencialmente por causa de suster as areias nestes valos ou moios, como eles chamavam. Uma vez que a intenção era explorar as hortícolas dentro do campo. E depois, para que realmente as areias dos panos não se aguentassem, instalaram vinha. E a vinha que instalaram, primeiro foram livres produtores diretos. Como sabem, estamos muito próximo do mar, muita influência marítima, muitos nevoeiros,
e os higos produtores diretos são muito pouco sensíveis a essas doenças e, portanto, com boa adaptação nesta região. Mas depois outras castas tintas e brancas foram instaladas, particularmente o loureiro. Portanto, diz o documento onde isto vem mais bem retratado, é um documento chamado Aguçadora Estudo Económico e Agrícola, feito com grande pormenor, da Junta da Colonização Interna de 1944. E então a casta loureiro era, como aqui diz, das brancas mais espalhadas, é a loureira verdadeiramente quase exclusiva. E então esta ramada estava a 30 centímetros das areias. Portanto, amadureciam bem por causa também do calor irradiante da areia e da proximidade, portanto, do sol, mas eles tinham um determinado cuidado, que era, na altura da limpa, ou seja, da frutificação, eles tinham um sistema de elevação para que as inflorescências não queimassem com o calor que pudesse vir do solo. E depois voltavam a baixar para que realmente a maturação se realizasse. É curioso ver que das fotografias que eu possuo destas estruturas, vê-se que os higos produtores diretos, a folhagem é verde, não tem tratamento, ao passo que o loureiro, que está ali abaixo da maceira, tem as ditas sulfatações e, portanto, apresenta essa coloração na folhagem. Portanto, a necessidade de tratar contra as doenças criptogâmicas esta casta. Hoje não sei o que existirá desta estrutura, porque esta zona foi invadida pela exploração em estufas. Todas as hortícolas agora são exploradas em estufas e, portanto, as maceiras foram aos poucos sendo um bocado abandonadas. Aí devo também dizer que, por acaso, ao consultar o livro, que este loureiro era feito de meia curtimento. Enquanto o tinto era tudo feito de curtimento, este era de meio. E outra conclusão, isto era um estudo económico interessante, é que no fim diziam que era das culturas que trazia maior proveito para o produtor. Pronto, passemos então à origem do nome da casta loureiro e alguns sinónimos, que tem muito a ver com o tamanho e o tipo do cacho, a cor dos vagos e o sabor das uvas e aroma. De facto, o loureiro, conhecido também por branco redondo, porque o seu vago é bastante redondinho, e dourado, porquê? Dourado ou dourada, principalmente na zona de Ana do Castelo, usavam muito esta designação, porque estes cachos, ficando bastante expostos ao sol, adquirem uma coloração acastanhada, muito dourada, não é? Parece ouro, e portanto esse nome é compatível com essa apresentação. Mas depois temos aqui dois cachos, do meio e à direita, que são cachos de vinhas já mais evoluídas, mais intensamente cultivadas, entre os cachos que realmente demonstram um tamanho, uma dimensão bastante superior ao que se encontra no lado esquerdo, e esta casta vem em algumas designações com o nome de arinto, e raramente conhecida por arinto. Mas percebe-se facilmente, para quem conhece a casta arinto, e conhece, também chamada chapeludo, porque forma exatamente as formações na base do ráquis do cacho, forma pequenos cachos. E, de facto, o loureiro, sendo estando em zonas férteis e bem produtivas, adquire muito esta formação e, portanto, falsamente lhe chamaram arinto. Por outro lado, espadeiro branco. Espadeiro branco porque espadeiro é um nome que é dado a cachos grandes. E, portanto, o loureiro tem um cacho grande e aqui seria designado por espadeiro branco, que também é um sinónimo atribuído a outra casta que temos, que é a batoca, que também tem um cacho muito grande. Portanto, mais um designativo como, qualificativo, propriamente de outra forma. Depois temos os sinónimos relacionados com o sabor e com o aroma. E já Cincinnati da Costa, em 1900, dizia: as suas uvas têm um sabor adocicado, agradável, que lembra um pouco moscatel. Daí a razão de ser também designada por este nome em algumas comarcas vinhateiras do Minho. Portanto, aparece muito o nome moscatel, associado à casta loureiro, e também uva de cheiro. Eu devo lembrar também que se chamava uva de cheiro ao vinho americano. Portanto,
poderás ver aqui alguma, portanto, havia poucas castas com aroma, com sabor especial, e como se conhecia o vinho americano, o batecheiro, e por isso talvez tenha sido dado à casta loureiro este nome por causa disso. Até porque também na Galiza chamavam loureiro branco e chamavam também marquês e cheiro. E este marquês, não tive ainda a oportunidade, nem sei se vou conseguir descobrir a origem deste nome, mas provavelmente haverá algum livro produtor direto que em Espanha se chama marquês. Vou ver se consigo descobrir essa origem. Depois, realmente o aspecto do aroma floral desta casta vem de facto do linalol, que é um nome terpeno que existe em grande quantidade na casta loureira. Visconde de Vilamaior dizia que atribuía-se a esta casta o facto dela ter um sabor a louro. Ora bem, sabor a louro não é uma coisa que me agrada muito dizer isto, nem aceito muito esta designação. Eu, falando com o colega Fernando Moura, ele referiu-me que, de facto, esta fragrância à folha de louro que é mais típica dos vinhos tintos que dos vinhos brancos. Isto lembrou-me de um estudo anterior que tinha feito e pesquisando alguma coisa sobre a casta baga do Dão, que no Dão chamam também baga de louro. Existe esta designação no catálogo das castas do vinho do Dão. E Alberto Sampaio também refere baga, poeirinha e tinta loira, baga da loura, provavelmente baga de louro, referido também pelo Bravo de Oliveira no seu livro em 18 conselhos, quer do Dão, quer de Bairrada. Portanto, este aspecto do louro aqui, eu não iria para que fosse de sabor ou paladar, mas iria para o aspecto dourado de que a casta de facto tem. Depois, também no livro de Bravo de Oliveira, ele tem as castas todas por concelho no país. E os concelhos onde aparece a casta loureira estão aqui assinalados, são praticamente todos estes que aqui estão, foram recolhidos, e aparece de facto ali em Caminha, Marquês do Batecheiro, lá está em Caminha, próximo de Espanha, aparece Moscatel Branco também aqui em Ponte de Lima, Loureiro Moscatel em Valença, também próximo de Espanha, Moscatel em Viana do Castelo e Moscatel Branco e o Batecheiro também em Vila Nova de Cerveira. É curioso ver que na caracterização ampelográfica que fazemos das castas há um ponto que é a análise do barro, o caráter barro e o item sabor especial do barro. E isto está classificado, isto é uma ficha OIV, uma ficha OPOV. Portanto, eu fiz a caracterização das nossas castas no estágio de curricular sobre a aplicação desta ficha às nossas castas e aqui são considerados 5 níveis. 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro quer dizer que o bago desta casta não tem sabor nenhum. E dentro dessa está até aqui dar um exemplo de Trebbiano Toscano, que é a nossa douradinha dos verdes, ou o Niglan francês. Depois o segundo nível diz que tem um aroma a moscatel. Pronto, está definido que existem castas que têm aroma a moscatel. E está ali o moscatel de Alexandria, está o moscatel de Setúbal, etc. Depois o terceiro é o aroma Foxé. Foxé é o aroma que tem os livros produtores diretos. E o quarto aroma é um gosto herbáceo. Dá aqui exemplo do Cabernet Sauvignon, que toda a gente sabe, o que define às vezes é a pimentazinha que tem o Cabernet Sauvignon na prova. E depois, no último, é um sabor especial. No quinto nível, e então tem exemplo de castas como o Riesling, o Albarino, o Gewürztraminer e o Sauvignon. E nós podíamos acrescentar muitas mais, o Loureiro, o Arinto, o Avesso, o Fernão Pires e até o próprio Vinhão. Portanto, existe realmente este parâmetro, esta classificação, e que nos enquadra a casta, neste caso Loureiro, como sendo uma casta de sabor especial, próprio da casta. Isto aqui é mais da roda dos aromas, para mostrar os aromas da casta Loureiro, mas vamos passar um bocadinho à frente. Aqui ainda aparece muito, ao mesmo tempo que o Visconde de Vilamaior fala do sabor ao louro, esta bela edição de Andino, em 1985, em Espanha, chamam Lauren Branco.
Eu estive a pesquisar um bocado, Lauron em inglês é Laura em português, mas vem de Laurento, e Laurento é chamada a terra dos loureiros. É uma cidade antiga de Roma e da Grécia, e portanto, onde de facto loureiro, até a própria coroa do loureiro para as vitórias era usada, e portanto, nada mais do que isto nos pode fazer lembrar que os espanhóis também queriam referir a característica de louro, tal qual o Visconde de Vila Maior fez cá em Portugal. Passemos agora ao segundo ponto, que é a parentalidade da casta loureiro. Aqui na região sempre soubemos que tínhamos uma casta muito parecida com o loureiro, particularmente com a folha mais inteira, que também surge do loureiro. O loureiro goza de algum polimorfismo na folha, tem folhas mais recortadas e folhas mais inteiras, como até podem observar ali no meio. Esta folha que está aí à direita é a folha do branco escola. Branco escola foi assim que eu aprendi o nome desta casta, mas depois acharam que não podia ter escola escrito, e então passou a ser pintosa. O engenheiro Pedro Malheiro pode contar a história porque aquela se chama pintosa, não tem pinta nenhumas, mas era a marcação que faziam das videiras com uma pinta e depois ficou a chamar-se pintosa. Mas foi exatamente este nome escolhido para a lista oficial das castas. E também branco de asa, por causa de uma característica que tem na arrebentação da vara, e falso loureiro. Falso loureiro porquê? Porque começou a ser confundida com a casta loureiro. E devemos dizer que na primeira multiplicação que se fizeram de varas de enxertia da casta loureiro, muitas eram de branco escola. Ora bem, nós na altura só tínhamos a caracterização ampelográfica, forma do bago, caixa, etc. E reconheceu-se realmente que elas eram parentes. Dissemos, não, esta tem que ter alguma, deve ser parente do loureiro. Pensávamos o quê? Que o loureiro é a casta principal, que o branco escola fosse então filho da casta loureiro. A diferença maior era o bago elíptico curto e não o bago redondo, e não tinha o aroma nem o sabor especial que tem o loureiro. Mas, através da caracterização molecular, através dos perfis microsatélites que surgiram já no século XXI, verificámos o contrário. Verificámos que o loureiro, afinal, é que é filho da pintosa, branco escola, falso loureiro, como queiram chamar. Isto foi um trabalho conduzido pela colega Isola Castro, da Otavo, que estudou os parentes genéticos da casta loureiro, e de facto a casta loureiro é fruto de uma combinação entre o amaral e a pintosa. E se virem aqui, nos marcadores que foram utilizados, existem a herança do loureiro ou de um locus do amaral ou do lado da pintosa. E de facto, ela estudou as castas todas que tínhamos na coleção Nevago e reparou que a casta amaral combinada com a casta pintosa deu origem a 3 castas. Ao loureiro, deu origem a outra casta branca, que é a esganacão, que não tem nada a ver com cercial, e que é uma casta que aparece na zona de Ponta Barca e não a conheço mais nada nenhum, e deu o Souzon galego, uma casta tinta. Ora bem, o que acontece, aqui talvez não tenha tanto interesse, o que acontece é que fomos averiguar o parente amaral ou azul tinto, que tinha alguma sinónima que está aqui referida pelo menos no catálogo das castas, em que, além de ser canho bravo, canho miúdo, canhozinho, era também o Souzon galego. Ora, este nome Souzon galego, porque nos foi dito nas nossas pesquisas e junto dos viticultores que era o Souzon galego. Ora, isto está errado. Souzon galego revelou-se uma casta diferente do amaral. É filho ou filha do amaral. Isto porquê? Porque quando importamos varas de Souzon galego da zona de Basto para a coleção, verificámos que ele não tinha nada a ver com o amaral, porque tinha um cacho muito grande, muito mais parecido com a casta loureiro. Vocês podem ver por essa fotografia que está aí do Souzon galego, em que a folha e o cacho parecem loureiro tinto. Mas, de facto, não era loureiro tinto. Pensámos ainda que estávamos perante o loureiro tinto, mas, de facto, não. Porque, mais uma vez, o estudo, através de microsatélites, revelou que o Souzon galego tem a mesma origem nos pais, tem o amaral e a pintosa, mas realmente os locos onde ele foi buscar o seu genoma difere, em alguns deles, em alguns marcadores, em relação ao loureiro.
Então verificámos, o Sazão Galego é uma casta distinta do loureiro tinto, mas como também tínhamos na coleção loureiro tinto vindo da Galiza, verificámos então que o loureiro tinto da Galiza é o Espadeiro Mole, que é uma casta nossa, é o Ferrol de Espanha e é o Mansin de Noir francês. E depois há dois documentos que falam desta casta, Sazão Galego, de uma maneira muito peculiar. Uma delas é o livro do Duarte de Oliveira e outra é do engenheiro Júlio Pinho, que refere mesmo a localização desta casta e as características que esta casta dava aos vinhos tintos da zona de Basta. Terminou a parentalidade e vamos então para o último ponto falar de algum potencial cultural da casta loureiro. Engenheira Teresa Mota, Já não queria tenho. que fosse muito breve, está bem? Está bem, que a Obrigado. parte mais importante também já foi anunciada. Pronto, só dizer que de facto a casta loureira é uma casta. Não posso carregar aqui isto. É uma casta plástica, o que é que isto quer dizer? Uma casta que se adapta a vários ambientes, não é? Ela está em quase todas as regiões do Lima. E particularmente queria-vos falar desta classificação das castas feita por Bulbals em 89 no IVA. E porquê? Porque nessa lista de classificação de castas que foi feita a nível internacional ou a nível da comunidade, não sei, apareceram 4 castas nossas portuguesas. O Alvarinho, o Loureiro, a Periquita e o Cercial. Ora bem, todas elas classificadas com P de Portugal, o sublinhado quer dizer que são muito reputadas no país, e classificadas com 3 números. O primeiro refere-se a castas melhoradoras, o segundo, castas produtoras de vinho de casta, e o terceiro, castas complementares. E o que se verifica é que todas elas estão classificadas como 2, ou seja, são castas produtoras de vinhos alimentares de casta de qualidade, mas depois o loureiro tem as 3 aptidões. Tanto pode ser considerada uma casta melhoradora, ou seja, tem boa capacidade de adaptação em condições climáticas bastante alargadas, capaz de produzir então um vinho de qualidade. Ela produz vinhos alimentares de qualidade associados a um terroir ou uma denominação de origem, e também pode ser uma casta considerada uma casta complementar, que quer dizer que confere qualidades particulares na mistura de vinhos, melhorando a complexidade e harmonia do produto final. Portanto, temos uma casta com grande potencial, neste caso, enológico. Pronto, só para falar aqui algumas produtividades de facto elevadas. Esta casta, nos ensaios que se fizeram, revelou produções excepcionais. Logo ao segundo e quarto ano, produções muito acima do limite legal da região, que são as 11 toneladas por hectare. E depois terminando dizendo que no conjunto de 34 castas mais cultivadas em Portugal, ela ocupa o 3% da área portuguesa. Estou a acabar. Sendo a quarta casta branca mais cultivada a nível nacional. E só na região de Vinhos Verdes ela ocupa 4.196 hectares, ou seja, 57,8% da área ocupada por todas as outras castas. E finalmente também dizer que em termos comerciais, o vinho da casta loureira, quando comercializado em garrafas 0,35, que é o mais vulgar, e ele ocupa no total dos vinhos da região 29,8% de vinhos com menção de casta, 8,8% com vinhos combinados com o alvarinho, fora o loureiro que entra nos 70% de vinho branco que é produzido na região sem designação de casta. Muito obrigada. A plateia. Boa tarde. Antes de mais, uma correção da minha parte. Quando me convidaram, interpretei que iria ser feito um trabalho sobre Arcos, Ponte Lima e Ponte Tavara. Deixei de fora Viana. Não está nada perdido, porque eu tenho os materiais e a todo momento me permite um outro trabalho. Vou ser breve em alguns momentos. Peço desculpa por eu passar tão depressa o PowerPoint. O vinho verde e as memórias paroquiais. Já se falou de manhã um bocadinho. Mas o que nos diz esta fonte? Nestas freguesias, como Boindas, Choças, diz que há vinho de enforcado, vinho em abundância e bom, vinho para sustento de lavradores, algum da comissão ou da exportação,
nas restantes freguesias, bom vinho, de enforcado e parte de vinhas, há aqui uma distinção no tipo de estrutura da vinha, bom vinho e com abundância, em Souto agora, especial da Ribeira, de Ribeira Lima, especial mesmo. E aqui, bom vinho verde em Távora. Passemos a Ponta da Barca, e isto é mesmo muito, muito breve. Grovelas, uveiras ou vinho de enforcado. Britelo, interessante, até as crianças o bebiam a partir dos 3 anos, nem que fosse de castas mais acedas, e a mulher raramente bebe água. Ponto 1. Diz-nos isto na fonte referida. Há vinho de enforcado, vinho de vinhas enforcado, repete-se alguns quadros anteriores, abundância e bom, e este é capaz de todo o embarque. O vinho produzido em Ngandra é bom para ser vendido no estrangeiro. Moreira do Lima. Eu vi as memórias paroquiais de todo o distrito e é a única localidade que tem esta particularidade. Vinho tinto e algum branco. Talvez daqui a bocado possamos desfazer algum mito que aqui de manhã se colocou. Santa Comba diz-nos que é tão bom que até os homens, quando andam sós, falam. E há muito vinho. Santa Cruz produz vinho de cepa. É outra nota. Vinho de vinhas, vinho de cepa e vinho de enforcado. E uma outra citação. A maior parte das videiras estão plantadas em volta dos campos. Isto acontece até ao século XX. Junto de árvores, a que chamam de enforcado. Então temos esta listagem que caracteriza, no século XVIII, o vinho. Abundância, bom, vinho de enforcado, uveiras, vinho de cepa, parte de vinhas e parte de uveiras, vinho de vinhais, algum vinho branco. Eu bato sempre nesta tecla. Algum vinho da comissão e capaz de todo embarque. Mas afinal, onde é que havia vinho? É simples. Com estes dados eu cartografei desta forma, considerando sem referência os pontos em amarelo, pouco ou algum, abundante ou muito, e o outro satisfaz. Esta é a cartografia nos 3 concelhos. E o vinho bom? Ei-lo aqui. Ponte Lima, Sá, Santa Comba, Fornelos e Queijada. Nos Arcos, Sampaio de Arcos, Oliveira, Souto, Padreiro Salvador, Padreiro Santa Cristina, Sendufo e ainda Rio Cabrão. Este é o mapa. Mas faltam-nos aqui 2 freguesias, que são Gavieira em cima e Vida em baixo. Estão a vermelho. Porquê é que eu coloquei a vermelho? Porque no outro mapa que vamos ver de imediato, vamos concluir que eram as únicas freguesias que no século XVIII e XIX não tinham vinho. Que castas eram usadas? E talvez aqui ajude a minha colega a perceber alguma notazinha. É este documento, que é a síntese de todos os relatórios dos administradores do Conselho, de 1866, que nos dá a informação sobre o distrito. É claro que não se consegue ler, e para isso vou facilitar um pouco a comunicação. São nomes vulgares das uvas que empregam na fabricação do vinho no distrito. Depois fala-se do preço médio, valores da pipa em 1865, antes da moléstia. Algo que não se falou aqui hoje, que é o ídio e mais tarde a filopséia. Então vejamos. Uvas brancas e pretas. Aonde? Em Melgaço. Porquê é que eu trago Melgaço aqui? Por questões comparativas. E diz-nos que brancas temos o alvarinho, a tajadura, o loureiro, a branca da lama e o furricoso. Furricoso, perdão. E depois um conjunto, e peço imensa desculpa, e agradeço. E depois temos um conjunto das tintas. Também temos as produções entre 1861 e 65. Mas avancemos para o quadro geral. E aqui temos Ponte de Lima, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez. Não vou estar a fazer mais comentário, mas temos aqui o seguinte. Atenção ao que diz Lima de Bezerra no Estrangeiro do Lima em 1791. Estas castas que vemos são ruins
estragam o vinho. Deviam ser retiradas do comércio. O espadeiro, o verdelho, o borraçal, o feijão. Isto é uma novidade que nos leva a refletir. Está ali o vinhão. O espadeiro de baixo é o vinhão. Sim, pronto, eu sei que eu tenho ali apontado, mas ele diz-nos isto. E é importante, porque era a maior parte da produção, porque era vinho de enforcado. Vejamos as restantes que estão aqui e o vinhão, aqui estamos a ver com o vinhão também, o esganoso, o esgandacão não está aqui porque existe uma doutora em Valença. Então, o que é que se produziu passado 90 anos? Eu selecionei o ano de 1857 porque tenho dados por conselho e que nos diz o seguinte: a Lilás Escuro, Arcos, Barca e Ponta Lima. No claro, temos produção em hectolitros e eis esses valores, não vou fazer comentários porque estão a lê-los, que representam ainda aqui Monção, que é o quinto conselho, que depois destes três, e Viana do Castelo. O que é que representam? 158 litros por pessoa em Arcos, 184 em Ponte Lima e 219 devido à população, porque eu consegui saber a população destes concelhos. Então, e qual é a distribuição? É esta. Quase que é uma cópia daquilo que vimos para o século XVIII. E temos, com produção em hectolitros por habitante, Labruja, Barre e Arca, entre 5,4 e 6,3. Ponte Arcos, entre 10 hectolitros em Vilela e Rio de Moinhos, com 5,6. Finalmente, aqui, Ponte da Barca. E agora, os não referidos, que já tínhamos apontado, assim concluímos que no século XVIII e XIX estes espaços tinham vinho em todas as freguesias. Mas fala-se do vinho verde e em 48 conseguimos ver o que acontece quanto ao consumo em pipas. E lembro que de manhã houve alguém que apontou o almude de 8,4. Esse almude corresponde ao cântaro de Ponte Lima, porque o almude são 16,8 na transição das medidas do século de 1860. Bom, mas sem mais observações, a pipa. A pipa tem 336 litros se for para vender, mas tem 420 se for para pagar impostos, para declarar o tal manifesto para o subsídio literário. Bom, os valores estão aqui de consumo: 13.000 pipas para Arcos, 4.200 para Ponta Barca, 15.600 para Ponte Lima e ainda temos Viana, que aparece ali e que merece ser notada. O que é que isto representa? Por pessoa, entre 9 e 11 almudes de vinho verde consumido. Porque aqui temos o Maduro. Já se falou, o Sr. Engenheiro já falou do Maduro, e que é de facto o nosso vinho de cepa, o vinho com mais álcool. E o resultado deste Maduro tem uma expressão bastante reduzida e que podemos ver em almudes, ou em pipas, ou em litros. Está devidamente convertido, não vou fazer mais comentários, porque o tempo está a fugir-me. Ainda Valença com 90 almudes e Viana com 400. E o preço? O preço médio de 5 anos antes da crise de 1850, ou se quisermos 54 a 60, tem esta configuração. Está a vermelho forte, no ano de 1865, e lilás também forte, para os três concelhos, antes do William. E o preço era, situava-se entre 3.000 reis e 7.230 reis. Porque em 1865 era este o cenário. Tinha havido uma crise profunda e representa
subidas que chegam aos 354% ou aos 783% em Ponte da Barca. Isto vai ser publicado, o texto está pronto, eu vou avançar para não perder muito mais tempo. Produção de vinho verde entre 1835 e 1882 é uma fonte que eu já tenho usado mais vezes, mas vejamos antes numa cronologia rápida. 1850, uma das colheitas mais escassas, diz a fonte. 51, uma má colheita devido à moléstia. Quer dizer que em 1850 o ídio entrou, embora seja anotada em 54. 52, más condições climatéricas. Estio muito chuvoso. 53, muita chuva. Praga nas uvas. 54, fala-se diretamente. O ídio destruiu as videiras. Má qualidade. A uva fraca, em 56. E 58, há uma novidade. Monção produz vinho alternativo. O que é o vinho alternativo? Direi a seguir só este gráfico com índices de produção e índice de preço. Como está reduzido a 100, é comparável, porque são valores absolutos diferentes. Vemos os ciclos, é fácil ver-se a partir de 35, anos de boas safras e anos mais deficitários, e depois a preto, a negro, o preço a subir naquele período que vai de 54. Há uma certa recuperação e depois um novo pico, 77 a 79, a filoxera. Tínhamos aqui o ídio, ali a filoxera, aqui 100 dados e a evolução disto. Bom, avancemos mais um bocado. Vinho verde em hectolitros na Ribeira Lima entre 35 e 82. São números absolutos. E temos, em 1885, 98 mil, mais de 98 mil hectolitros do néctar de Baco. Perdão. Temos um ano de que bom, o 54, o 51, além de 50 ser mau, ainda conseguiu mais de 60 mil hectolitros, e depois aqui em 69, a recuperação muito tímida. A média entre 35 e 32 dá assim Arcos, 20 mil hectolitros, Barca, 9 mil, Ponte de Lima, 24, mas se olharmos de 35 a 53, e está aqui uma chaveta, vemos que era, de facto, uma boa produção. Mais de 52 mil hectolitros nos Arcos, mais de 18 mil em Barca e perto de 46 mil em Ponte de Lima. Ainda podemos fazer mais um exercício. Temos aqui, mas atenção, de 54 a 82 é de facto uma miséria. 5 mil hectolitros nos Arcos, 2.900 na Barca, 10 mil em Ponte de Lima. O Alto Minho foi devastado pela crise. Está aqui em litros por habitantes. Bom, o exercício é parecido, só são números aqui, vamos deixá-los, podemos pôr os períodos, depois verão o texto escrito que ele está mesmo acabado, são 31 páginas, isto vai constar lá. Queria avançar, mas queria dizer que além de avançar, temos aqui a recuperação que ocorre em Ponte de Lima, porque é o vermelho. Quanto tempo tem? Ainda tem 10 minutos. Não. Não acredito. Bom, mas eu não teria conclusão. Não. Concluo, se faz favor. Vou concluir. Alternativa, vinho de maçã. Aonde? Em Ponte de Lima. A partir de quando? 1860 até 1882. Com Ponte da Barca a recuperar no fim. Estão aqui os hectolitros. Está aqui esta relação. Índice de produção entre vinho e cidra. Neste período. Eu não faço mais comentários para não dizer que vou demorar muito tempo. O domínio do tinto, já se disse isso. E a recuperação da crise, já se disse. Um outro documento. Outra vez Mel Garça. Castas com nomes vulgares. E temos isto. Valor de primeira categoria. 48 mil reis, uma fortuna, para estes vinhos. Brancelho, Espadeiro, aqui fala tinto, depois Alvarinho, só para dizer o seguinte, há o Alvarinho que é reconhecido como de primeira classe,
no meio destes 4 tintos. A segunda classe tem um outro vinho branco, que é Trajadora, e tem ainda um outro, que agora não estou a conseguir ler. Branco da Lama. Branco da Lama. Terceira categoria, o feijão, o pical, o borraçal, e o nosso loureiro. Misturado, que não havia algum vinho. Pronto, estão aqui, aquilo que eu disse está aqui resumido, porque agora este documento é um extrato, é de Caminha. Diz-nos o seguinte, eu vou sublinhar, na fabricação do vinho tinto também entra uva branca. Nem sempre o branco era feito branco, coadjuvava o volume do tinto. Mas mais, para a fabricação do vinho branco, usa o marquês, de que falou, ou uva de cheiro. Depois o alvarinho, o loureiro, o cainho, e este era o vinho dos vinhos. Quando o tinto era mais caro do que o branco, este era mais. O branco de Caminha era bem mais caro. E aqui temos os valores em Caminha. O tinto, 18.000 reis a 21. Já disse, mas o branco é de 21 a 26. Por aquela razão, uvas de excelência com o tal marquês, e isto já não interessa, temos em baixo um ofício que representa aqueles dados. Mas deixem-me só passar mais uma notazinha. Em 1891, havia em Melgaço 150 pipas estas pipas de 480 litros, e é bem frisado quando não são os 420, de primeira qualidade, a vender a 20.000 reis. E havia o palhete tinto com branco a 15.000 reis. Há baixas de valores entre aquele ano que há bocado referi e agora este. Eu vou terminar, mas queríamos ver o preço do vinho da pipa do Alto Minho em 66,91, que foi aquilo que eu acabei de dizer. Estão aqui os números e depois os preços de um e do outro e as diferenças entre os 3 concelhos. Mas eu fiz uma afirmação de que o branco não existia. Na verdade, se olharmos a este quadro, ao nível do distrito, em 81, representava 2,9%, menos de 3% da colheita. Em 82, menos de 2% da colheita. Excepto em Ponta Barca, que tem outra produtividade, e em Ponte Lima, o branco, em 1881, era menos de 1% do total do vinho. No ano seguinte chegou a 1,5%. Vou avançar esta questão dos preços. Vou só para notas conclusivas. Pode ser? Pode. Pronto. E assim ficamos Muito obrigado. Ficamos amigos. Notas conclusivas. Estamos mesmo a queimar o tempo. Sim. Notas conclusivas. Aliás, estamos a queimar o tempo da próxima. O vinho verde foi importante para a Ribeira Lima. Era exportado em grande quantidade, dizem os documentos, desde o século XVII ao XIX. No século XVII, o verde entrava no Porto, em Lisboa, nos países do Norte e no Brasil. Também há posto essa questão de ir à Alemanha. No XIX temos esta informação. A meados de 700, a Ribeira Lima tinha boa cobertura de vides em quase todas as paróquias, como anunciei. A crise do ídium abriu espaço ao domínio do milho, de que não tratei aqui, e da pecuária, nos finais do século. Mas já publiquei um trabalho e por isso estou autorizado a dizê-lo a você. A cidra foi a bebida alternativa em Ponte Lima. Bebia-se água, comia-se pão e sardinha. A recuperação do verde nos finais da centúria fez-se com o enforcado e o tinto. Caímos nos mesmos erros. O vinho branco tinha uma expressão residual e era mais barato do que o tinto, excepto o que disse em Caminha. Não há referência a monocastas, não há referência a loureiro ou alvarinho, produzido autonomamente. O vinho verde de enforcado voltava a ser excedentário nos princípios do século XX. Tal era a produção das uveiras. Na década de 30, ainda não tinha chegado o tempo do loureiro. Diz-nos
Veloso de Araújo. Muitíssimo obrigado. E na pessoa do Sr. António Barros Cardoso, cumprimentar todos os presentes e, portanto, venho aqui falar sobre o naturismo de Valdoeira. Eu confesso que me sinto muito pequenino aqui, porque provavelmente durante este auditório eu sei o que menos percebo da vinha. Portanto, fico num papel que. Mas naturalmente também. Isto é que está aqui a executar. Ok. Vou então falar sobre a questão do enoturismo. Eu vou falar sobre algumas designações que são, obviamente, vulgares entre todos vocês, mas vou falar da importância que elas têm na afirmação da questão do turismo. Começaria por falar do enoturismo naquilo que vem escrito na Carta Europeia do Enoturismo de 2006, que diz que o enoturismo é aqui visto como um conjunto de atividades associado à visita a empresas vitivinícolas, visitas a museus, eu estou aqui, se vai aparecer isto, desculpem lá. Portanto, ao fim e ao cabo, são todo um conjunto de infraestruturas ligadas ao vinho, em que se promove as castas, as marcas de vinhos, a paisagem vitivinícola, tudo isso como um produto turístico e é, portanto, um produto novo que em algumas regiões já tem uma grande tradição de utilização do turismo. Aqui estamos num processo em que ainda tem muito espaço para crescer. Mas o vinho verde, ele, como hoje aqui já foi referido, é um vinho que já tem muito tempo, é um vinho que faz parte da nossa literatura. Aliás, o próprio Essa de Queiroz, e eu peguei nesta frase que achei que era muito engraçada, que era: hoje estou com uma destas sedas que só me satisfaz o vinho verde. Portanto, é uma coisa que tinha isto no gosto de Carlos Ramírez, e achei interessante para começar esta abordagem, porque de facto nós temos que transformar o vinho verde num produto em que temos que associar charme, história, associar todo um conjunto de valores que vão muito para além das questões meramente técnicas e de saúde, porque até por muitos turistas que nos visitam muitas vezes percebem um pouco de vinho, quer dizer, mas bem pela experiência e pelo facto de termos uma região diferente das outras vitivinícolas. Eu escolhi aqui um painel, que é um painel que está na Estação de São Bento, com a vinha de Enforcado, e que achei que tinha piada por ser aqui uma porta de entrada o Porto não faz parte dos Antigos Verdes, mas é porta de entrada na região, ao fim e ao cabo, quer que seja de comboio, quer seja de avião. E de facto nós temos raízes ancestrais e podemos dizer que a cultura do vinho em Portugal já tem mais de 22 séculos de história, portanto é algo que já antes dos romanos já se fazia cá vinho, portanto é uma coisa que faz parte da nossa identidade e dos nossos valores. Nós temos cerca de 190 mil hectares de vinha, portanto Portugal é uma referência em termos de vinícolas. Como tem já foi aqui referido, nem sempre damos a importância como país, e por isso é que tem muitas vezes o vinho português nem sempre tem tido o reconhecimento que lhe é devido, porque nem sempre lhe damos a projeção que ele podia ter, e o enoturismo é algo também que, de uma forma gradual, pode contribuir para essa valorização em termos da imagem de Portugal, e que, ao fim e ao cabo, vai ajudar até a própria comercialização e a questão dos vinhos em si. Temos cerca de 230 variedades autóctones de uvas, portanto o país tem toda esta variedade genética e produzimos mais de quase 900 mil hectares de vinho verde. Portanto temos aqui e corresponde este vinho verde que produzimos a cerca de 12% da produção nacional e 21%, quase um quinto, dos vinhos DOP, Denominação de Origem Protegida. Claro que isto é uma designação que para vocês é mais do que evidente, mas é muito importante reforçar isto quando falamos de um público estrangeiro que vem para uma região e vem para esta região e afirmar estas particularidades que temos este vinho e até a ancestralidade da região que já existe marcada desde 1908, portanto já temos de facto muito tempo. Esta é uma designação comunitária, é um vinho de denominação de origem, portanto isto é importante que os turistas percebam de que o Portugal tem estas características vinhos e o vinho verde tem estas marcas.
integra um registro comunitário único, que confere proteção de acordo com a regulamentação e, portanto, ao fim e ao cabo, que estão numa região que tem particularidades muito interessantes e, simultaneamente, também mostrar que o vinho verde tem depois todo um conjunto de sub-regiões com características diferentes, como também já aqui foi falado, e não vou entrar, obviamente, neste pormenor, em que o Val do Loureiro, que aqui é referido, é o Val do Lima. Eu estava aqui a ouvir as outras comunicações e ocorreu-me, enfim, de complementar a isto, que é o Val do Loureiro e a designação de que a casta dourada que tem de significar. Eu tenho uma ligação à orivesaria e sempre achei que o Val do Lima era o Val do Louro. Porquê? Porque a tradição da orivesaria em todo o Val do Lima é uma marca, uma identidade, com toda a história ligada às famílias que enchiam as filhas de prendas para mostrar que eram filhas prendadas para que elas fossem umas ricas filhas e devessem ser umas ricas noivas. Portanto, havia toda esta ligação com a orivesaria. E achei muito interessante esta ligação com o Val do Loureiro e de ser também o nome dourado, e que acho que é um casamento perfeito quando falamos desta identidade, porque me pareceu uma coisa engraçada. Eu colguei-me desta conversa porque eu não sabia que também tinha esta designação e, portanto, achei que me facto uma piada esta relação que me ocorreu aqui. Isto engloba os concelhos de Alto Vez, Ponta Barca, Ponte Lima e Viana do Castelo, portanto, que é uma região que já está demarcada desde 1908. A Nota dos Vinhos Verdes é uma marca que, no meu entender, tem sido muito pouco explorada. Muito pouco explorada. Ela já teve um reforço quando foi do Prover, do Minuíno, no primeiro Prover, em que houve um esforço de reprogramar a rota, de dinamizar, mas de prático não aconteceu muito mais do que continuar a existir como existia até ali então, mas continuo a achar que esta é uma aposta forte para reforçar, porque o enoturismo já tem uma estruturação que precisa eventualmente ser adaptada novamente, porque todos os planos, mesmo quando existem, eles têm necessidade de se replanear e repensar até e eventualmente ir adaptando, porque há nova oferta do mercado e há oferta do mercado que desaparece, enfim, e, portanto, muitas vezes isto é um aspecto que é importante. A Rota dos Verdes está, ao fim e ao cabo, numa região que já falamos também, que é a própria designação de verde. Aqui. Também quer que ligue aqui o computador. Ok. Que é constituída, ao fim e ao cabo, esta rota por quintas, por adegas, por restaurantes, por unidades de alojamento, por empresas de animação turísticas, e isto, ao fim e ao cabo, é esta conjugação destes produtos todos que é que faz com que tenhamos uma boa rota e que tenhamos um bom enoturismo, porque não serve ter só boas adegas ou boas quintas, porque se um turista ficar mal alojado, ou tiver frio durante a noite, ou se tiver que esteja desconfortável, ao fim e ao cabo, há aqui uma perda de qualidade num ponto em que faz com que a experiência fica manchada por essa má experiência que tive num ponto à noite. Portanto, a oferta tem que ser de qualidade em toda ela. E por isso também, quando se fala nesta questão da rota, há um aspecto também que é muito relevante, que é a preocupação da paisagem. Muitas vezes nós temos uma tendência de nos preocuparmos com a nossa quinta, de nos preocuparmos com a nossa adega, com o nosso enquadramento, e às vezes até temos que preocuparmos com essa valorização. Mas esquecemos que depois que o turista sai da nossa quinta e vai andar por estradas ou por sítios que estão mal cuidados. E, portanto, a questão do ordenamento do território e a questão da valoração da paisagem como um todo deve ser um desafio. Claro, não é uma obrigação dos produtores das quintas, mas os donos das quintas têm grande responsabilidade. Porquê? O agricultor tem uma grande intervenção na paisagem, porque olha para muito terreno. E a forma como cuida o seu terreno contribui para o bem ou o mal da paisagem. E, portanto, essa responsabilidade é sua também. Mas devemos também, muitas vezes, junto às autarquias, pedir que o elemento dissonante da paisagem que perturba, desde os pavilhões ou uma má construção, poder ser enquadrada por árvores que diminuem o impacto visual e que melhore gradualmente. Porque a paisagem é uma das grandes motivações de viagem de um turista. Um turista vai ao deserto ou vai aos Alpes pela paisagem, não vai para a neve nem para a areia.
portanto, ao fim e ao cabo, quando um turista vem para um território, se a paisagem é bonita, contribui-se soma valor. Se a paisagem é envolvente, não tiver qualidade, ela leva a uma má impressão, porque há uma desvalorização do enquadramento em que está essas mesmas unidades. E, portanto, nós temos que ter esta preocupação e muitas vezes até podemos fazer isso junto às juntas de freguesia, de solicitar, de pedir, de aconselhar e irmos aos poucos e poucos contribuindo todos nós para essa melhoria da paisagem. A rota tem uma série de rotas definidas que engloba 49 concelhos, portanto, ao fim e ao cabo, estamos a falar de um grande desenvolvimento e, portanto, não é só aqui o Val do Lima, mas devemos preocupar em que a rota, uma vez que passa também por uma parte aqui no Val do Lima, e é possível nós temos que pensar que também um turista, quando vem fazer enoturismo, ele não vem só provar vinhos. Ele vem também usufruir do património, porque ninguém quer ver só vinhos, nem mesmo quando falamos da gastronomia, ninguém vem só comer. Ou quando vamos para as termas, vamos só fazer termas. E, portanto, temos que pensar sempre que, apesar da temática principal ser do vinho, temos que pensar que toda a envolvência tem que estar também ajustada e ter um padrão regular de qualidade que não seja... o alojamento tem que estar de acordo com a oferta que fazemos das atividades de enoturismo e tudo tem que estar articulado umas coisas com as outras. O Sr. Arquiteto, pedia-lhe que, quando comece, Está bem, terminasse. Obrigado. A rota atravessa, então, a tradição e a modernidade da cultura e a produção de vinho aliam-se para proporcionar momentos de lazer em quintas e muitas das nossas quintas e solares têm esta particularidade de serem quintas que têm vinhas e, portanto, ao fim e ao cabo, está também muito associado a isto. E temos já tradições e histórias que naturalmente podem aliciar os visitantes com o storytelling que podemos contar. Mas agora, muito rapidamente, vou falar então sobre o que fazer para desenvolver o enoturismo de Valdoia. É fácil perguntar, mas é difícil indicar soluções concretas, mas sempre é fácil dizer que devemos ser criativos, portanto, nas soluções que adotamos, nos produtos que criamos. Surpreender o turista com novas abordagens. Podemos falar sobre histórias engraçadas, de como é que era vendido o vinho, como é que era exportado, e isso acaba por ser um elemento enriquecedor. Proporcionar ao turista experiências únicas. Um turista não quer ver sempre o mesmo que já vê nas outras regiões, quer ser surpreendido e, portanto, nós temos que ter esta capacidade de criar coisas novas. Ter uma história agradável para contar. E muitas vezes preocupamos muito com os cruzamentos técnicos, mas muitas vezes os turistas querem pouco saber disso, querem ser particularmente interessantes, mas querem também saber a história de quanto a quinta produzia, para onde vendia, coisas que sejam mais globais. E oferecer um produto ajustado a cada cultura, isto é, se eu tenho turistas japoneses, tenho que perceber que tenho que ter um determinado tipo de atendimento, se é um turista filipino tem que ter outra, porque há coisas como, por exemplo, ter uma faca em cima da mesa, para um grupo de filipinos isso é ofensivo, por exemplo, e temos que ter este cuidado de perceber quem estamos a receber. O que podemos oferecer para desenvolver o enoturismo do Val do Loureiro? Existem muitas opções, mas podemos sempre sugerir visitas guiadas a vinhas e adegas, provas de vinhos, jantares vínicos, piqueniques nas vinhas, parques de alojamento e experiências vínicas associadas com um pacote. Podemos a concessão de rotas de garrafas para o cliente, isto é, ter os vinhos e o cliente poder desenhar o seu rótulo e depois poder ser impresso e levar o vinho com a sua marca para casa, isso ser algo que fica sempre na história. Tem uma história muito simples, como uma altura estive a provar um whisky, né, da Bushmills, e no final de provar o whisky, eles deram um certificado de provador oficial da Bushmills. Eu tenho essa fotocópia em casa e nunca deixei de ter Bushmills em casa, porque tenho lá essa história que achei piada. Portanto, ao fim e ao cabo, são pequenas coisas criativas que fazem também a diferença. Podemos ter uma experiência de um virimador por um dia, certificar o provador de vinhos para as várias quintas, tipo quase como se faz com um passaporte, programas de colheitas e de produção de vinho, criação de vinho de autor, aulas de tintura nas quintas vínicas, workshops, exposições e cursos de vinhos. E o que é que podemos esperar de uma boa estratégia? Os resultados esperados são, não era isto que está aqui a aparecer, um aumento da rentabilidade da empresa vínica, portanto, a fim de ter aqui uma diversificação, a promoção das marcas dos vinhos e criando uma boa imagem exterior, a comercialização direta de vinhos e de outros produtos locais, porque muitas adegas podem ter um conjunto de produtos e merchandising associados à própria vinha e aos vinhos, a diminuição da sazonalidade no alojamento turístico, porque
muitas atividades que não se fazem nos meses de calor, se fazem de programas turísticos em época baixa e a valorização do vinho verde. Portanto, isto é o que me resta agradecer. Muito obrigado. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Dr. António Barros Cardoso me ter convidado para coordenar esta mesa redonda no coração do Loureiro, com Lima, ao qual eu tenho uma atrativa e um amor especial. E agora, depois teremos a oportunidade de ouvir os produtores de Loureiro, porque ao longo do dia falou-se da Casta Loureiro, e agora nós teremos a oportunidade nesta mesa redonda de ouvir de ser os 1002 produtores que temos aqui na mesa. Digo 1002 porque temos aqui connosco o engenheiro Ricardo, da área cooperativa de Ponte Lima, que representa exatamente 1000 viticultores da região do Conselho de Ponte Lima e Viana. Temos o Dr. Paulo Damasio, dos Arcos de Valdevez, doutor engarrafador, e a arquiteta Leonor Hanson Guimarães, ilustre representante do Conselho de Ponte da Barca. Antes de mais, só gostava de fazer uma referência a este quadro que está apresentado, que se apresenta aqui atrás, só para ficarem com uma ideia da importância da Casta Loureiro. São dados tirados agora de 2021 e realmente da importância da casta, que realmente é maioritária não só na região dos vinhos verdes, como, e em particular aqui no Conselho de Ponte Lima. Bom, mas para não perder mais tempo, passaria então a fazer as perguntas diretamente aos convidados aqui para esta mesa redonda, concretamente ao doutor, em primeiro lugar, o doutor Paulo Damasio. Doutor Paulo Damasio, que plantou a sua vinha na Quinta dos Abrigueiros, na freguesia de Jolo da Madalena, dos Arcos de Valdevez, e numa encosta magnífica, soalheira, voltada a sul, uma belíssima exposição, que muitos dos estudantes conhecem. Uma plantação à base da Casta Loureiro, fundamentalmente, com algum arinto, mas o Loureiro era 80% ou mais. E parte da plantação foi feita curioso, em julho, em pleno verão, de 1987, em pleno verão, com enxertos prontos em vaso do Gift. Já lá vão 35 anos. Pode-se considerar já uma vinha velha, digamos assim, algumas. Poucos anos depois, como disse o engenheiro Gonçalo Guimarães, esta minha aventura começou há 30 e tal anos. É uma vinha que foi plantada na Quinta dos Abrigueiros, ela própria fazia parte ancestralmente de uma propriedade muito maior, em que tinha como centralidade a Casa da Selva, da Ilha de Dondo. Está localizada precisamente a meio do vale do Lima, portanto está na zona principal do Loureiro, e quando eu fiz a conversão, evidentemente me lembrei do Loureiro. Está plantada em socalcos, nem todas as zonas aqui no Vale do Lima são em socalcos, aquela é socalcos, portanto tem a vantagem de estar na encosta, portanto a neblina do rio já não nos chega de manhã, dá a possibilidade de uma maturação muito grande. Está num pequeno vale, que é um afluente do rio Lima, o que cria uma espécie de uma concha, um microclima, que a protege dos ventos frios e, ao mesmo tempo, a protege, de alguma maneira, dos ventos atlânticos. Há um bocadinho de vento atlântico que chega lá, mas isso é relativamente pouco e permite, então, a tal maturação. Essa maturação como já falamos aqui abundantemente sobre isso, é, de facto,
a primeira parte para podermos ter boas massas vínicas e podermos ter bom vinho. O engenheiro Gonçalo Magalhães perguntaram como é que foi a comercialização. Na realidade, esta aventura é uma aventura que já na minha família remonta a 1647. Portanto, eu sempre fui educado na parte da vinha. Naquela altura, há relatos que dizem que nós, aproveitando, como sabem, o Rio Lima era a grande estrada para o escoamento dos produtos do campo. Houve uma altura que, até inclusivamente, os vinhos que vinham da Galiza também iam pelo Rio Lima. Precisamente, próximo da quinta, existe o carregador. O carregador porque é o sítio onde se carregava as pipas que eram saindo do rio abaixo para o Porto de Viana. O Porto de Viana chegou a ser o segundo maior porto de Portugal, e há quem diga que muitos desses vinhos iriam para o norte da Europa, portanto, o que demonstra que já tinha uma aceitação muito boa. Quando eu iniciei, como foi já há 30 tal anos, tinha surgido um movimento muito importante, que era o movimento dos produtores engarrafadores, ou seja, alguém que achava que os vinhos verdes, que sempre foram considerados os vinhos verdes loureiros, que poderiam ter, loureiros e não só, mas basicamente, neste caso, os loureiros, podiam ter uma possibilidade de qualidade que, desde que fossem devidamente apoiados, pudessem, digamos assim, ombrear ao lado dos melhores vinhos de Portugal e, porque não, até do mundo. Na altura, tinha havido já um movimento que foi a diminuição muito grande do vinho tinto e o aparecimento do vinho loureiro. As adegas cooperativas tiveram um movimento muito importante nesse sentido e, de certa maneira, abriram um bocado o mercado do vinho branco, uma coisa que não acontecia anteriormente. As adegas cooperativas apoiavam-se em muito pequenos produtores, fizeram um esforço muito meritório de divulgação dos vinhos. Naquela altura, a preocupação era de vender vinhos e a Comissão de Viticultura, que no fundo é que superintende o mercado do vinho na nossa região, apostou na divulgação do vinho, mas o vinho, de facto, conseguiu ter uma boa aceitação nos mercados internacionais, porque provou-se que, de facto, se nós nos limitássemos só ao mercado nacional, não seria possível escoar os vinhos e valorizá-los, mas a grande aposta era na quantidade. Essa aposta é importante, mas para nós, produtores e engarrafadores, para aqueles que queriam apostar na qualidade, não era suficiente. E nós, então, tentamos demonstrar que dentro dos vinhos, chamemos de entrada de gama, ou seja, dos vinhos mais comuns, era possível conseguir vinhos de alta qualidade. Houve vários exemplos aqui, o engenheiro Anselmo Mendes já os referiu, o Amial, mais para trás, o Pastanha, enfim, houve uma série de pessoas e entidades que desenvolveram esses projetos. Isso foi uma coisa muito lenta. Nós tivemos alguma dificuldade de conseguir dar conhecimento aos vinhos brancos, designadamente loureiros, no Porto, que estava aqui perto, que é só rodeado de vinhos verdes, mas no entanto no Porto tínhamos esse problema, e então Lisboa muito mais. Esse trajeto foi um trajeto que demorou o seu tempo. Hoje em dia, felizmente, penso que já estamos a atingir outro patamar. Ainda há dias eu vi um programa na televisão que era a harmonia perfeita entre um cozinheiro e vinhos verdes. No primeiro programa era sobre vinhos loureiros, precisamente sobre vinhos loureiros, e o segundo programa foi sobre vinho
avesso. O que é que isto demonstra? Demonstra que já há um reconhecimento, muito para além desta nossa região, da qualidade que os vinhos têm. Portanto, se me pergunta como é que isto foi de altos e baixos, indiscutivelmente, mas, digamos assim, o futuro, diria eu, ou já o presente, é de nós termos esperança que vamos, de facto, dar e demonstrar a qualidade que o Loureiro tem. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Desde já agradecer o convite para a participação das primeiras jornadas, o convidado Ega Ponte Lima. Relativamente ao número de sócios que temos e as diferenças aos tais mil sócios, quando se fala em 1000 sócios, são sócios, porque sócios até são mais, mas os que entrevam efetivamente uvas são 1000. Portanto, a importância da adega e o tipo de associados que cada adega comporta, portanto, temos de facto uma tipologia desde de grandes produtores, portanto, bastante grandes para o nosso contexto. Referiu aí 50 hectares, portanto, será 50 ou 60 hectares, penso que será mesmo o maior produtor. Qual é a importância? É que, no fundo, vamos ter diversos tipos, digamos, quase de viticultura ou tipologia de sócios. Em que temos sócios já muito grandes, muito profissionalizados, já com muita mecanização, com áreas muito maiores, e, portanto, a tendência será, como já foi referido pelo engenheiro Anselmo, portanto, uma componente de mecanização, fruto da carência e da falta de mão de obra existente, começa a ser problemática, até áreas muito pequenas, em que serão produtores bastante pequenos que podem ter essas áreas. Portanto, a importância é a possibilidade de, mesmo desses pequenos produtores, ou seja, ele com uma pequena área pode ser um produtor de uvas. Muitas vezes o que está a acontecer são jovens que se iniciam na viticultura e numa primeira fase iniciam sempre com pequenas áreas. Portanto, e a partir daí começam a ganhar um entusiasmo. Não como uma atividade principal, numa fase inicial, e depois já começam eventualmente a querer ter mais área, portanto, um aumento de áreas e a tornarem-se cada vez mais profissionalizados, ou seja, mais dependentes da produção de uva. Portanto, esse aspecto é muito importante. As pequenas áreas permitem isso, permitem uma maior profissionalização, permitem, temos sócios que são agricultores como um todo, têm várias atividades agrícolas e também têm a viticultura. Outros serão, digamos, não é bem os viticultores de fim de semana, mas é um complemento. Tem outra atividade, muitas vezes atividades que nada têm a ver com a agricultura, mas que têm um gosto e adquirem gosto, muitas vezes por uma questão de herança, portanto, de um apego à viticultura, de uma memória, de uma lembrança. Portanto, a viticultura tem este aspecto, que há quase uma passagem, quase um testemunho, que se nota que muitas vezes os filhos não querem, até que de facto o pai vai abandonar a vinha e aí os filhos já vão e já começam a responsabilizar-se porque não querem o abandono, e é algo que lhes diz, que diz muito. Não é muito fácil as pessoas arrancarem as vinhas, portanto, é difícil haver um abandono das parcelas. O papel da adega, portanto, no nosso caso, é o apoio aos viticultores, sejam eles os maiores dimensão ou os mais pequenos. Portanto, temos um gabinete dedicado aos sócios, desde a parte mais administrativa, autofaturações, para não complicar, tentamos sempre tirar aos nossos associados tudo o que seja complicação, que seja aspectos que vai dificultar para não haver o abandono, para continuar. A programas de candidaturas a projetos, portanto, de itens de reconversão, em que se faz bastante, e se faz sempre candidaturas agrupadas, em que permite, basicamente, tem havido uma majoração para quem faz, e também deixa de haver, de certa forma, deixa de haver um limite
mínimo de área a ser reestruturada ou a ser reconvertida ou reestruturada. Para além disso, também temos todo o apoio técnico da ADECA, que é composto por 2 pessoas, em que tentamos e fazemos dar o máximo de apoio, tentar transferir o máximo de conhecimento aos nossos associados, sobretudo, muitos já estão bastante profissionalizados, portanto, a ajuda será sempre, procuram sempre, será sempre menor, tendo um foco muito maior, sobretudo para pessoas que vão entrar na atividade da viticultura e que o conhecimento não é quase nenhum. Portanto, e aí nós tentamos dar um apoio, porque muitas vezes também há a ideia de que, através dos projetos que eu falei, que facilita, é bom, ok, só que muitas vezes o trabalho e os pequenos conhecimentos ajudam imenso a que as pessoas tenham sucesso e tenham resultados, porque senão pode ser um bocado enganador e a primeira impressão de ser uma atividade que não é muito difícil, mas que tem o seu saber, como todas elas, e nós temos um particular nas pessoas que não têm muito conhecimento, mas estamos sempre ao dispor para todas as questões que, digamos, que sejam técnicas relativamente a problemas e dificuldades que eles tenham e tenham o apoio por parte da adega cooperativa através desse gabinete de apoio ao sócio. Claro que a ideia sempre é a qualidade, é sempre ter a melhor produção. Claro que os produtores todos eles querem ter a melhor qualidade possível e eventualmente a maior produção que possam tirar das suas produções. Portanto,